E aí galera, tudo bem? A gente vai falar sobre cônicas. Antes a gente precisa falar do que é um cone. O que é um cone? Você deve lembrar do cone que você já estudou, aquele cone que ele tem uma base circular e ele vai subindo até um ponto só, que parece com um cone de trânsito, parece com um funil, ele se parece com um chapéu de aniversário de criança, se parece com tudo isso. Mas o cone que a gente vai estudar hoje, ele é um cone duplo. Por quê? Porque ele, no vértice do cone, ele está ligado a um outro cone, ou no caso a outra parte do cone. Ele é um cone duplo. Ele tem os dois, é como se fossem dois cones que a gente conhece, dois cones simples, unidos pelo vértice. Como que esse cone é gerado? A gente tem um vértice e a gente tem uma reta diretriz. A reta diretriz, ela passaria mais ou menos aqui, ó, verticalmente aqui nesse cone. E a gente tem outra reta, que a gente a gente tem uma outra reta que a gente chama de reta geratriz, que seria uma reta assim, né, que passa aqui não verticalmente nessa imagem, passaria aqui pela borda da imagem, e que se a gente girar ela em torno da outra reta, ela gera essa figura, esse sólido que a gente chama de cone. As cônicas são curvas planas, ou seja, são curvas no plano. E elas têm esse nome porque elas são obtidas a partir da gente seccionar o cone, ou seja, a gente cortar o cone com um plano, né? Se eu pegar aqui uma folha de papel e passar por esse cone de diferentes formas, eu vou encontrar diferentes figuras nessa folha de papel. A primeira é, se eu passar aqui o plano de forma perpendicular, eu vou encontrar uma circunferência. E a gente já conhece a circunferência. Circunferência é uma curva no plano e que ela é composta de todos os pontos que estão à mesma distância, uma distância fixa de um centro. E essa distância a gente chama de raio. E a gente aqui, eu trouxe aqui a figura para mostrar que a gente já conhece a circunferência, né? Aqui a circunferência em vermelho, aqui o centro em azul e o raio está mostrado aqui em verde. E essa circunferência ela tem partes principais, né? Que são o centro e o raio, né? Esses são os elementos principais para a gente conseguir encontrar a circunferência. Só que a gente também tem outras cônicas. Se em vez de eu seccionar o cone de forma paralela a ele, se eu inclinar ele um pouco e passar por apenas se eu inclinar ele um pouco, né, mas eu tenho que ter uma inclinação menor que a da reta geratriz, eu encontro uma elipse. E o que é uma elipse? A elipse é o conjunto de todos os pontos que eles estão à mesma distância de dois pontos focais, né? Uma distância constante. Como assim? Se eu escolher qualquer ponto aqui dessa elipse, dessa figura, se eu pegar esse ponto e medir a distância até o foco 2 e até o foco 1 e somar, essa vai ser a minha constante que a gente chama de distância focal, dupla distância focal. E se eu escolher qualquer outro ponto dessa figura e medir, ela vai ser igual a essa primeira distância que eu encontrei. É uma distância constante. Se eu escolher qualquer ponto aqui da figura e eu medir a distância aos focos, eu encontro a mesma distância. E quais são os elementos principais da elipse? Os focos, o centro, o eixo maior, que seria esse, e o eixo menor, e a distância focal. A distância focal
é justamente a constante aqui que a gente chama de 2A. Se a gente cortar o cone de forma vertical, a gente encontra uma hipérbole, ou dois lados de uma hipérbole, né? A hipérbole é o conjunto dos pontos no plano em que a diferença entre as distâncias aos focos é constante. Como assim? A hipérbole aqui é a mais escura, tá? Nessa figura. Como assim? Se eu pegar aqui qualquer ponto dessa hipérbole, né? Pegar esse ponto aqui, a diferença entre essa distância aqui até o foco 1 e a distância até o foco 2, ela é sempre igual. Essa distância é sempre constante, sempre a mesma distância. Os elementos da hipérbole são os focos, o centro e o eixo. E por fim, a gente tem a parábola. A parábola a gente também já deve ter estudado, que a parábola ela é também a curva em que o gráfico da função quadrática desenha num plano. A parábola é o conjunto que estão à mesma distância de um foco e de uma reta diretriz. Qual que é a reta diretriz aqui? A reta diretriz aqui é essa D aqui, ó. Tá? E o foco aqui, o F. E aqui é a parábola. Tá? E todos os pontos aqui da parábola, eles estão à mesma distância do foco e da reta diretriz. Tá? Estão à mesma distância do foco e da reta diretriz. E assim a gente encontra uma parábola. Aqui a gente tem até um segmento mostrando que... E quais são os elementos principais da parábola? O foco, a reta diretriz, o parâmetro P, que é a distância, tá? E o vértice V. O vértice é o ponto mais próximo da reta diretriz que está na parábola. Era isso. Espero que estejam todos bem. Qualquer dúvida, estamos aí para resolver.